Momento do brinde com Suzana Varelli. Suzana, como vai? Oi, Sadenberg, Cássia, ouvintes, boa tarde. Boa tarde, Suzana. Hoje vamos falar de espumantes, mais exatamente 2 espumantes, ou ainda mais exatamente um kit com 2 espumantes brasileiros. O nome é bom, Enigma. E mais exatamente uma maneira de aprender a entender as características dos espumantes, né? Uhum. Eu vou explicar para vocês porque que eu tô falando desse kit, né, que chama Enigma, como você bem falou, e que eu gostei bastante. Tem 2 métodos principais quando a gente vai elaborar um espumante. Um é o método clássico, outro é o método Charmat, né? Para entender, assim, para o ouvinte entender, o espumante é um vinho que passa por 2 fermentações. Na primeira você transforma a uva em vinho e na segunda você faz um blend desses vinhos, desse que a gente chama de vinho base, coloca a levedura e coloca para fermentar de novo num ambiente fechado. Esse ambiente fechado pode ser um tanque grande, que é o método Charmat, que é um método bastante usado aqui no Brasil e principalmente é o único método autorizado para os pró-secos, ou você para acontecer nas garrafas, que é o método, por exemplo, que dá origem aos grandes, aos champanhes, aos espumantes franceses. Não. Vamos tentar refazer. Estamos com dificuldade aqui, Suzana, vamos voltar, que não está dando para entender a explicação. Não, e é uma explicação importante, né? Que é uma distinção de como são feitos aí os espumantes, ou no tanque grande, que é o método Charmat, ou na garrafa, que é o método de champanhe mesmo, tradicional lá na França. Então, voltando, eu estava falando de... Voltamos com a Suzana? Muito bem, Suzana? Alô, Suzana? Oi, estou aqui. Até onde vocês ouviram? Nós ouvimos quando você estava fazendo a segunda definição da fermentação. Você explicou que na primeira técnica, na Charmat, é num tanque grande e a outra é na garrafa. Exatamente. E na garrafa, você coloca o vinho para fermentar lá, e que é também um ambiente fechado, onde você guarda as borbulhas. Essa técnica da garrafa dá origem ao champanhe, aos espumantes franceses, aos cavas, tem vários vinhos, espumantes são elaborados com a segunda fermentação dentro da garrafa. Qual é a proposta desse kit, que chama Enigma? É um produtor brasileiro que ele fez ele pega o mesmo vinho base, coloca para fermentar em tanques grandes, que é o Charmat, e coloca para fermentar na garrafa. Fica o mesmo tempo fermentando, ele engarrafa, e aí você compra esse kit, na qual o rótulo é exatamente igual, tem só tem uma marquinha de um Enigma ali, colocar como se fosse a chave na fechadura, um branco e um preto. E a ideia é você degustar e você tentar descobrir qual é o método que a garrafa 1, a garrafa 2 foi elaborada. Eu fiz isso esse final de semana, as pessoas que estavam comigo, eu expliquei o método, tudo, e ninguém conseguiu descobrir qual era qual, o que eu achei interessante, né? E normalmente assim, o Charmat, ele tende a ser um pouco mais frutado, e esse método clássico, ele tende a ser com mais notas que a gente chama de leveduras, de, às vezes, brioche, uma coisa de pão. No caso, assim, eles estavam, assim, tinham umas diferenças, e o meu convite, assim, é para o ouvinte fazer esse teste e também ver se ele consegue identificar qual é o Charmat, qual é o método clássico, e aprender um pouquinho mais como se faz um espumante, um bom espumante. Eu achei esse kit, eu adorei a ideia desse kit, eu só não gostei do preço. Quando eu descobri o preço agora, esse kit é vendido por R$420. Eu achava que era mais barato, vamos dizer assim. Mas quem ficar interessado, quem vende é uma venda online que chama Vinhos e Vinhos, www.vinhosevinhos.com.br. R$420, 2 garrafas. 2 garrafas. Eu achei meio salgadinho, mas eu acho que vale se você for abrir em grupo, em amigos, tentar entender um pouquinho mais as 2 maneiras de elaborar um espumante e aprender um pouquinho mais sobre essa bebida que é tão gostosa. Tá certo. Suzana Varelli, obrigado, Suzana.